Cansei. Mas não foi um cansaço qualquer. Não foi aquele cansaço de fim de dia, que você resolve com uma boa noite de sono. Foi um cansaço diferente, mais silencioso, mais profundo. Um cansaço de perceber que eu estava vivendo uma vida que não fazia mais sentido para mim. Me chamo João, e eu estou tentando sair de uma gaiola. Só que o problema não é a gaiola. O problema é que eu fui ensinado a entrar nela. Desde pequeno, tudo parecia muito claro, muito lógico, muito seguro. Estuda, se esforça, arruma um bom emprego, e com o tempo você constrói a sua vida. E eu acreditei nisso, de verdade. Segui esse caminho. Fiz tudo certo. Mas tem uma coisa que ninguém te conta. Esse caminho funciona até certo ponto. Depois disso, ele começa a te limitar. E foi aí que começou o meu incômodo. Porque, na teoria, eu estava indo bem. Emprego estável, salário caindo todo mês, rotina organizada. Mas, na prática, o dinheiro não sobrava. Nunca. E não é porque eu não ganhava, é porque o modelo não deixa sobrar. E foi aí que eu comecei a olhar para minha rotina, de verdade, sem romantizar. E o que eu vi me incomodou, muito. Eu dormia 8 horas, trabalhava 8 horas, e teoricamente tinha mais 8 horas. Mas essas 8 horas não eram minhas. E isso foi a primeira verdade que me quebrou. Porque essas 8 horas eram do cansaço, do desgaste, da recuperação de energia que eu já tinha entregado. E é exatamente nessas horas que eu deveria construir algo diferente. Estudar, aprender, empreender, criar. Mas como? Sem energia? Sem foco? Sem clareza? E aí você começa a perceber que não é falta de vontade, é falta de condição. E ninguém fala sobre isso, porque o sistema não foi feito para você sair dele. E quanto mais você se aprofunda, mais preso você fica. Porque aí entra o segundo nível, o financeiro. Porque você começa a ganhar mais e começa a gastar mais. E não por necessidade, mas porque foi assim que te ensinaram. Você merece. Compra agora. Parcela depois. E quando você percebe, você já está preso em compromissos, financiamento, cartão, parcelas. E agora, você não pode parar. Você não pode arriscar. Você não pode tentar algo novo, porque você depende daquele salário. E dependência não é liberdade. E isso começou a me incomodar profundamente. Porque eu percebi que eu não estava construindo minha vida, eu estava mantendo ela funcionando. E isso é muito diferente, porque manter não é crescer. E foi aí que caiu a ficha. A CLT não te deixa pobre, mas ela te mantém no limite. Ela te mantém funcionando, mas não te dá potência. E potência é o que muda o jogo. E aí entra a parte mais desconfortável. Porque quando você começa a enxergar isso, você não consegue mais ignorar, mas também não consegue sair imediatamente, porque a sua vida já está estruturada em cima disso. Família, responsabilidade, compromissos. E isso cria um conflito interno. Porque você sabe que precisa mudar, mas não sabe como fazer isso sem destruir tudo o que construiu. E foi exatamente aí que eu comecei a questionar tudo. Não só o trabalho, mas a forma como eu fui ensinado a pensar. Porque talvez o problema não seja só o sistema. Talvez o problema seja como eu fui condicionado a jogar esse jogo. E isso ficou ainda mais claro quando eu comecei a estudar comportamento, principalmente sobre mentalidade. Porque existem 2 tipos de pessoas nesse cenário: quem busca segurança e quem busca crescimento. E isso muda tudo. Porque quem busca segurança evita risco, evita erro, evita desconforto. E sem perceber, evita crescimento. Agora, quem busca crescimento aceita o desconforto, aceita o erro, aceita o processo.
porque entende que isso faz parte da evolução. E foi aí que eu percebi que talvez eu tivesse sido treinado para buscar segurança e não crescimento. E isso explica muita coisa. Explica porque eu não arriscava. Explica porque eu adiava. Explica porque eu me acomodava, mesmo estando insatisfeito. E isso é perigoso, porque você começa a aceitar uma vida que você não escolheu e chama isso de estabilidade. Mas no fundo, é só adaptação. E adaptação, quando não é consciente, vira prisão. E foi nesse ponto que eu comecei a buscar respostas. E foi aí que eu encontrei algo que mudou completamente a forma como eu enxergava o trabalho. Os mitos. Coisas que a gente acredita sem nunca ter questionado e que moldam completamente a forma como a gente vive. E quando eu comecei a entender esses mitos, a ficha caiu de verdade. Porque eu percebi que muita coisa que eu acreditava não era verdade. Era só repetição. Era só condicionamento. Eu vou te mostrar exatamente quais são esses mitos, como eles estão te prendendo e por que você continua no mesmo lugar, mesmo se esforçando tanto. Porque depois que você entende isso, você não consegue mais viver no automático. Tirar o João da sensação e levar para a consciência. Mostrar que o problema não é ele, é o que ele acreditou. Quebrar os mitos um por um, conectando com a vida real. E tudo isso mantendo o fluxo contínuo como você pediu. Narração, continuação. Parte 2, nível máximo. E foi aqui que tudo começou a fazer sentido. Não porque ficou mais fácil, mas porque ficou mais claro. Porque até então eu achava que o problema era comigo. Eu achava que eu não estava me esforçando o suficiente, que eu não estava fazendo o bastante, que eu precisava trabalhar mais. Mas quanto mais eu fazia isso, mais cansado eu ficava, e menos eu avançava. E isso não fazia sentido. Até que eu comecei a entender uma coisa que mudou completamente a minha visão. O problema não era o esforço, era o que eu acreditava sobre o esforço. E foi aí que eu tive contato com algo que me desmontou por dentro. Os mitos sobre o trabalho. Coisas que parecem verdade, que fazem sentido, que todo mundo repete, mas que quando você olha de perto, não se sustentam. E o primeiro mito já explica muita coisa. Trabalhar duro te leva ao sucesso. Pensa comigo. Se isso fosse verdade, todo mundo que trabalha muito seria rico. Mas não é isso que acontece. O que a gente vê é o contrário. Pessoas trabalhando o dia inteiro e continuando no mesmo lugar. Então, o problema não é trabalhar dentro de um modelo que limita o seu crescimento. Porque dentro da CLT, o seu crescimento não depende só de você. Depende de estrutura, depende de orçamento, depende de decisão, depende de alguém. E isso muda tudo. Porque você pode ser excelente, mas ainda assim ter um teto. E esse teto não é definido por você. E isso quebra o segundo mito. Se você for bom, você será recompensado. Será mesmo? Ou você será recompensado até o limite que o sistema permite. Porque existe uma diferença muito grande entre ser valorizado e ser limitado com educação. E muita gente confunde isso. E aí entra outro mito, que talvez seja o mais perigoso de todos. Segurança é melhor do que risco. E aqui eu preciso ser muito honesto, porque foi isso que mais me prendeu. A ideia de segurança. O salário garantido, o pagamento no final do mês, a previsibilidade. Isso parece bom, e realmente é. Mas existe um detalhe que ninguém fala. Previsibilidade não é segurança, é limite. Porque você sabe quanto vai ganhar, mas também sabe que dificilmente vai sair muito disso. E isso cria uma falsa sensação de controle. Mas no fundo, você não controla nada. Você depende. E dependência não é liberdade.
E foi aí que eu comecei a perceber algo muito forte. Eu não estava crescendo, eu estava me mantendo. E isso conecta com outro mito que quase ninguém questiona. Um bom emprego resolve a sua vida. Resolve, ou apenas sustenta ela. Porque existe uma diferença enorme entre sustentar uma vida e construir uma vida. E muita gente passa anos achando que está construindo, quando na verdade só está mantendo. E isso dói. Porque você investe tempo, energia, vida, e o retorno não acompanha. E aí você começa a compensar. Consumo, parcelamento, pequenas conquistas, para tentar justificar o esforço. E isso te prende ainda mais, porque agora você precisa manter o padrão. E isso elimina completamente a sua liberdade. E aí entra outro mito que me pegou muito forte. Tempo resolve tudo. Será? Ou o tempo só amplia o que você já está fazendo? Porque se você está no caminho certo, o tempo acelera. Mas se você está no caminho errado, o tempo só te afunda mais. E isso foi difícil de aceitar. Porque significa que não é só questão de esperar. É questão de mudar. E mudança dói. Porque exige sair do automático. E o automático é confortável, mesmo quando não funciona. E aqui entra uma das coisas mais importantes que conecta tudo isso com mentalidade. Porque, segundo o conceito de crescimento, existem pessoas que vivem tentando evitar erro e pessoas que usam o erro como ferramenta. E isso muda completamente o jogo. Porque quem evita erro não se move, e quem não se move não cresce. E foi aí que eu percebi que eu precisava parar de tentar acertar e começar a tentar. Mas calma, porque isso não significa sair largando tudo. Não significa jogar sua vida no risco. Não significa abandonar responsabilidade. Significa começar a construir mesmo dentro da realidade que você tem hoje. E isso conecta com outro mito. Você precisa estar pronto para começar. Mentira. Você nunca vai estar pronto. Você só vai estar preparado depois que começar. E isso muda completamente a lógica. Porque agora a ação vem antes da clareza, e não depois. E isso foi um dos maiores desbloqueios que eu tive. Porque eu parei de tentar acertar e comecei a tentar. Mas calma. Porque isso não significa sair largando tudo. Não significa jogar sua vida no risco. Não significa abandonar responsabilidade. Significa começar a construir mesmo dentro da realidade que você tem hoje. E isso muda tudo. E agora, você já sabe que o problema não era falta de tempo. Era falta de direção. Porque quando você sabe para onde ir, você usa melhor o tempo que tem. E isso muda tudo. Mas existe um último mito, que talvez seja o mais silencioso de todos. Se você continuar, uma hora dá certo. Será? Ou você só está prolongando algo que não funciona? Porque persistência sem direção vira desgaste. E desgaste contínuo vira frustração. E frustração repetida vira desistência. E aí você volta para o começo e aceita a vida que tem. E chama isso de realidade. Mas não é realidade. É padrão. E padrão pode ser quebrado. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Mas antes de te mostrar como, eu preciso te falar uma coisa importante. Entender tudo isso não muda a sua vida. Só muda a sua consciência. O que muda a sua vida é o que você faz depois que entende. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Porque existe um caminho. E ele não começa com coragem. Ele começa com decisão. E continua com ação, mesmo pequena, mesmo imperfeita, mas constante. Que eu entendi uma coisa que mudou tudo. Nada vai mudar se eu continuar fazendo exatamente o que sempre fiz.
Simples, direto, desconfortável. Porque por muito tempo eu esperei a mudança acontecer. Eu esperei o momento certo. Esperei ter mais dinheiro. Esperei ter mais tempo. Esperei me sentir pronto. E nada aconteceu. Porque a verdade é uma só. A vida não muda para quem espera. Ela muda para quem decide. E decidir não é pensar. Decidir é agir. Mesmo com medo. Mesmo cansado. Mesmo sem saber exatamente como fazer. E foi isso que eu comecei a fazer. Não foi bonito. Não foi organizado. Não foi perfeito. Mas foi real. E isso muda tudo. Porque quando você sai da teoria e entra na prática, o jogo muda. Você começa a ver coisas que antes você não via. Você começa a entender coisas que antes você só ouvia. Você começa a sentir o que realmente funciona e o que não funciona. E isso não tem preço. Porque agora você não depende mais de opinião. Você depende de experiência. E experiência constrói confiança. E confiança constrói movimento. E movimento é o que tira você do lugar. E eu comecei pequeno, muito pequeno, com pouco tempo, pouca energia, pouco recurso, mas com uma coisa que eu nunca tinha usado de verdade antes: consciência. Consciência do meu tempo, consciência das minhas escolhas, consciência da minha realidade. E isso começou a mudar a forma como eu vivia o meu dia. Porque antes eu só reagia. Acordava, trabalhava, voltava, repetia. Agora não. Agora eu observo. Eu olho para minha rotina e penso: o que disso aqui está me levando para onde eu quero? E o que não está, eu começo a ajustar. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, mas acontece. E isso já te tira da média. Porque a maioria das pessoas não para pensar. Só continua. E continuar sem direção não é evolução, é repetição. E eu cansei de repetir. E foi aí que veio uma das decisões mais importantes da minha vida. Eu parei de terceirizar a responsabilidade. Porque enquanto eu culpava o sistema, a empresa, o governo, nada mudava. Mas quando eu entendi que a minha vida é minha responsabilidade, tudo começou a mudar. Porque agora eu não espero mais. Eu ajo. Mesmo que seja pouco, mas constante. E constância é mais poderosa do que intensidade. Porque intensidade vai e volta. Constância constrói. E isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Porque eu sempre quis resultado rápido. Sempre quis ver retorno rápido. E isso me fazia desistir rápido. Mas quando eu entendi que o jogo não é rápido, é consistente, eu parei de desistir. E comecei a construir. E construir muda tudo. Porque agora você não está mais só mantendo a sua vida. Você está criando algo novo. E isso começa a gerar algo muito forte: controle. E controle é diferente de segurança. Segurança é alguém te pagando. Controle é você saber gerar. E quando você começa a desenvolver isso, você muda de posição no jogo. Você deixa de ser dependente e começa a ser capaz. E isso muda sua cabeça. Muda suas decisões. Muda suas prioridades. E muda a forma como você enxerga o dinheiro. Porque antes, o dinheiro era sobrevivência. Agora, ele começa a virar ferramenta. Ferramenta para construir. Ferramenta para crescer. Ferramenta para escolher. E escolha é liberdade. E liberdade é o que todo mundo quer, mas poucos estão dispostos a construir. Porque construir dá trabalho. E não é qualquer trabalho. É um trabalho consciente. Um trabalho direcionado. Um trabalho que não depende só de esforço, mas de entendimento. E esse é o ponto que muda tudo. Não é sobre trabalhar mais.
É sobre trabalhar melhor. É sobre trabalhar com estratégia. É sobre trabalhar com consciência. E isso ninguém te ensina. Você precisa aprender. E quando aprende, você não consegue mais viver do mesmo jeito. Mas deixa eu ser muito claro com você. Isso não é fácil. Você vai se sentir cansado. Vai se sentir inseguro. Vai duvidar. Vai pensar em desistir. E tudo bem. Faz parte. Porque isso não é sobre ser perfeito. É sobre continuar. Mesmo quando não parece que está funcionando. Mesmo quando é lento. Mesmo quando ninguém está vendo. Porque é assim que se constrói algo de verdade. E hoje, eu ainda estou no processo. Eu não cheguei lá. Mas eu já não sou mais o mesmo. E isso já muda tudo. Porque agora eu não estou mais preso sem perceber. Eu estou consciente. E consciência é o primeiro passo da liberdade. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. De verdade. Sem romantizar, sem justificar. Você está feliz com a vida que você está construindo hoje? Ou você só está se acostumando com ela? Porque tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. E a maioria das pessoas não percebe. E vive anos achando que está tudo bem. Quando na verdade só parou de questionar. E questionar é o começo da mudança. Porque o jogo não mudou. Você que começou a enxergar ele. E agora você tem uma escolha. Continuar do mesmo jeito ou começar a jogar de verdade. E se isso fez sentido para você, se inscreve no canal. Porque isso não é motivação. É consciência. E nos próximos vídeos, eu vou te mostrar exatamente como eu estou construindo isso na prática. Sem promessa, sem ilusão, mas com verdade e consistência. Porque no final, o problema nunca foi trabalhar. O problema sempre foi trabalhar sem entender o jogo. Agora você entende. E isso já muda tudo.